Oi pessoal, beleza? Vim aqui hoje trazer um vídeo para as mamães a respeito de um assunto bastante importante. Assaduras, minha gente. Sim, assaduras. Olha, meus filhos, os três são diferentes. Os três tiveram situações diferentes, pomadas diferentes, utilitários diferentes para o mesmo assunto, assaduras. E o Pedro Henrique, na verdade, que é o meu primogênito, ele não precisou muito dessas coisas, porque ele, graças a Deus, não foi um menino que teve muita assadura. Mas o Francesco, que é teoricamente, né, o meu do meio, porque ele é gêmeo, né, então, tipo, o meu caçula é o Emanuel e ele é o do meio. O Francesco já sofreu muito, nós tivemos que trocar várias vezes de pomada para conseguir, né, a reversão da assadura dele, que aliás já tava ficando até meio com fissura, meio machucado mesmo, porque ele é um menino que também faz muitas fezes durante o dia, então assim, muitas vezes, sabe, é bem complexo. Os outros já eram mais trancados, mas tinham mais prisão de ventre. O Francesquinho não, o Francesquinho ele não tem esse problema. Ele tem o oposto, né? Vou pedir pra Paula Júlia colocar as fotos aqui de tudo que eu for falando, tá certo? Então, observe aqui, né? Primeira coisa, a gente inicia, né, a vida aí do bebê, né? Aqui em casa, por exemplo, todas as vezes a gente iniciou com aquela Huggies nos 100 primeiros dias, né? Porque a gente ganhava nos chás de fralda. Então a gente iniciou com aquela Huggies, tá, perfeito, foi, né? Não teve maiores problemas. Então, o Huggies 100 primeiros dias. Depois a gente passou para Bepantol Baby. Mas antes de eu falar disso, eu quero falar uma coisa para vocês. Tanto a Huggies quanto a Bepantol, quanto outras que eu vou dizer aqui, elas são preventivas para assaduras. Vocês sabiam que tem diferença entre pomada de prevenção de assaduras e pomada para assaduras? Sim. Existe, gente. Tem uma diferença gritante entre um bebê que já está assado e um bebê que poderá se assar. Então, a gente tem que fazer o uso da pomada de acordo com a necessidade. Então, quando vocês forem comprar as pomadas para os bebês ou pedirem nos chás de vocês, atentem para isso. A pomada é para assaduras ou é preventiva para assaduras? Porque se ela for preventiva para assaduras, vocês vão passar numa bunda assada, vocês vão passar numa criança assada e não vai dar certo, tá? Ela não vai funcionar, porque ela é preventiva, ela não é para assaduras, tá, gente? Então vamos lá. Bom, vamos conversar então sobre pomadas preventivas para assadura e pomadas para a assadura em si, tá? Caso sua criança já esteja assada, não adianta você passar uma pomada preventiva de assaduras, porque a prevenção já se foi, né? A gente tem que passar então uma pomada para a assadura em si. E aí, pessoal, o que acontece? Existe, por exemplo, né? Aqui em casa a gente usou muito nas crianças aquela Huggies 100 primeiros dias, tá? Essa é preventiva para assadura. A Bepantol Baby também é preventiva para assadura, tá? A Desitin azul também é preventiva para assadura, certo? Ela é diferente de uma pomada para a assadura em si. A pomada para assaduras da Desitin, por exemplo, é a roxa, tá? A roxa é a pomada que você passa para a criança que já está assada. Então, tem linhas da Hipogloss que são preventivas e também tem linhas que são para assaduras. Então, tem a Hipogloss tradicional, tem a Hipogloss com amêndoas, né? E todas elas são excelentes. Mas daí você tem que ver qual delas vai se adequar, né, à sua situação. Porque tem gente que diz, ah, Hipogloss não faz efeito, Bepantol não faz efeito. Tá, mas olha só, vem cá. Seu filho já está com uma assadura, não vai fazer efeito mesmo. Você tem que comprar uma para assaduras, não preventiva para assaduras. Entenderam a diferença? Isso é bem importante. Então, por exemplo, não adianta você passar uma Desitin azul no seu filho se ele está com assadura, porque não vai ser efetivo para ele. Você precisa ali comprar então a Desitin roxa, que daí vai ser a mais interessante nesse momento, vai ser mais
adequada a esse momento. A Dermodex, por exemplo, é uma pomada bem boa mesmo, bem completa, e ela é para assaduras. Ela vem com óxido de zinco e nistatina na sua composição, tá? O genérico dela é justamente esse. Você pode chegar na farmácia e pedir, eu quero uma pomada que contenha óxido de zinco e nistatina. É esta pomada que eles vão vender para você, é mais barata inclusive, mas é a mesma Dermodex e vai fazer o mesmo trabalho e o mesmo efeito, tá? Uma coisa que ajuda muito na hora da assadura é uma receita de vó, mas é verdade e é muito legal, super aprovado. Maisena, gente, maisena é algo incrível. Você pode colocar uma dessas pomadas, se a situação estiver muito agravada, né, assim na assadura do seu filho, você coloca ali uma camada de pomada e uma camada de maisena. A tendência é acabar, não é nem diminuir, é acabar com a assadura mesmo. Essa receita é de vó, mas ela é incrível, ela é fantástica, eu já coloquei muito em uso aqui na minha casa, então eu gosto muito mesmo. Então, assim, super indico pra vocês isso, tá? Existe uma pomada chamada Troque, que ela tem uma composição, assim, bem interessante. Dentro da composição dela tem betametasona, cetoconazol, mais betametasona. Então, essa Troque é uma pomada que os médicos indicam o uso descontinuado, ou seja, apenas por um determinado momento. Meu filho precisou usar, foi Francisco, se eu não me engano, precisou usar, né, essa pomada, porque ele teve um agravante ali, enfim, foi uma situação bem atípica e o médico então definiu que aquela pomada ia servir melhor naquele momento para aquela determinada situação, tá? Só que ele disse, mais de 10 dias nem pensar, né, porque pode acontecer de ter um problema maior do que o que já está. Então, assim, descontinue o uso dessa pomada passando de tantos dias. Essa pomada é o tipo de pomada que só deve ser usada mediante prescrição médica, porque você não sabe o que pode acontecer com o seu filho depois do uso dela. E também porque como ela tem uma composição diferenciada, você pode ter aí uma alergia a essa pomada e nem saber, né? Então é importante a gente ter esses cuidados na hora de uma pomada dessas, tá certo? Outra coisa bem interessante que eu descobri, que eu nem imaginava, na verdade, e foi com o mesmo filho, né, depois do uso dessa Troque, que a gente descobriu que não adiantou pra ele de nada. Aliás, a gente teve que descontinuar justamente porque piorou. Foi a chamada pasta da água mole. Realmente a pasta da água foi o que deu uma amenizada na situação da assadura do meu filho. Então, assim, existem coisas mais simples que a gente pode usar, né, que vai fazer uma mega diferença na vida do nosso filho em relação às suas assaduras. Então, a pasta d'água mole é uma coisa assim tranquila de indicar, porque eu não vejo contraindicação alguma, tá? Mas não custa perguntar pro seu médico, pro pediatra do seu filho, né, sobre a utilização desta pasta. Tá certo, pessoal? Espero que o conteúdo deste vídeo tenha ajudado, né, na sua situação. Se você conhece alguma outra forma de amenizar as assaduras ou prevenção contra estas assaduras, você deixa aqui embaixo, porque sempre é bem-vindo. Pode que eu necessite ou outras mulheres que vão chegar aqui no canal e vão atrás dessas informações e vão ver aqui as informações que vocês deram, né? E vocês usaram nos seus filhos e deram certo. Espero que vocês tenham gostado, então. Que Deus abençoe muito vocês, né? Que essas assaduras, se possível, passem longe dos seus filhos, porque é muito complicado. Beijo grande, Deus abençoe, tchau!